De satanista a pastor. E de pastor a líder de um movimento neonazista no Brasil. Sim, você não ouviu errado. Uma trajetória insana, marcada por polêmicas, acusações de estelionato espiritual, ameaças e agora por uma militância aberta e escancarada em defesa do nazismo. Essa história que vamos te contar hoje vai além do bizarro. Ela expõe como o extremismo, o fanatismo e o discurso de ódio podem se infiltrar nas redes sociais, se disfarçar de religiosidade e, principalmente, se transformar em arma contra minorias e contra a democracia. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e está começando mais um IC News. Se você entende que esse conteúdo é importante, já se inscreve no canal, curta e compartilhe. E não esqueça de ligar o sino para atualizações. Mas se você acredita na importância do jornalismo investigativo e independente, considere em se tornar membro do nosso canal. Sua ajuda é fundamental. Vitor Stavalli, mais conhecido como Vic Vanilla, começou sua escalada rumo à polêmica em meados de 2022. Mas sua vida de aparições públicas não começou exatamente no mundo do ocultismo. Antes de assumir o posto de sacerdote luciferiano, Vic se apresentava como drag queen, transitando por espaços da cena LGBTQIA+, mas já flertando com práticas espiritualistas, misticismo e ocultismo. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Daniele Fernandes, sua então parceira de negócios e até hoje uma das vozes mais contundentes contra ele. No início, parecia uma parceria de sucesso. A figura performática de Vic, somada ao conhecimento de Daniele sobre espiritualidade, levou os dois à criação de um templo ocultista em São Paulo. Tava eu, meu marido e a minha filha, a gente chegou lá e tinha uma drag muito bonita numa mesa cheia de senhoras. E a gente se sorriu assim e foi amistoso, fui embora para minha casa. No dia seguinte, uma amiga psicopedagoga de BH me falou: Dani, tô acompanhando um canal de uma pessoa que fala algumas verdades que precisam ser faladas, estourando a bolha, no ocultismo, e tá precisando de alguém que eu produza, porque às vezes falta um pouco de filtro e você é a pessoa adequada para ajudá-la. E aí, quando ela me mandou a foto, eu mostrei pro meu marido, eu falei: caramba, a gente viu essa pessoa. A gente viu essa pessoa ontem. E aí meu marido bateu o olho e falou: era ele. E aí eu fui dar um oi, eu falei: ei, tudo bem? Eu sou amiga da Ana. Eu acho que a gente se viu, eu sou a profissional que eu acho que você tá procurando, acho que sou eu essa pessoa. Não tinha trabalho, ele não tinha nada, assim, ele morava com uma senhora com quem ele era casado, Antônia, e exercia algumas funções assim espirituais, tirava cartas, fazia um trabalhinho ali a colar, mas era bem decadente mesmo. A gente nesse dia programou de fazer um curso. Era um curso de uma mentoria de presencial, né, uma vivência, um lucro não tão alto, mas tivemos um resultado e ali entregamos o curso, terminou. E aí a gente começou já a ter um pouquinho de dor de cabeça, ele começou a sumir, voltava. E aí eu coloquei para ele algumas situações de que tinha que ter frequência, disciplina, né, para tratar as pessoas. Afinal de contas, não era, ele já tinha uma imagem consolidada, a gente precisava corrigir algumas falhas. E aí ele apresentou o interesse em fazer algo mais concreto, né? Então ele me passou que ele tinha algumas iniciações, que ele tinha a possibilidade de preparar pessoas. Falei: então, bora, vamos trabalhar. A promessa, um espaço que se autodenominava Igreja Luciferiana do Novo Aeon, onde supostamente seriam realizados rituais, iniciações, atendimentos espirituais e magísticos. Mas o que começou como um negócio espiritual rapidamente
se transformou num espetáculo midiático. A figura de Vicky era exatamente o que os podcasts mais queriam: polêmica, controvérsia e visualizações. Sua primeira grande aparição foi no canal Isto Não É Podcast, conhecido como INÉ, que aborda temas ligados à espiritualidade. Lá, Vicky teve espaço para narrar sua trajetória no ocultismo, expor seus ritos e, claro, se promover como autoridade nesse meio. Então, conheci o Vicky da seguinte forma: ele já estava bem estourado no TikTok, e não é uma rede que eu utilizo muito. E o programa, por falar bastante sobre ocultismo, sobre essa área, envolver bastante essa área, a gente começou a ser orientado por alguns seguidores de que tinha um satanista do TikTok e que ele falava altas coisas, tal. E observando alguns primeiros vídeos dele, ele realmente tinha muita didática. Entrei em contato com eles, tal. Foi até fácil de trazer ele para o programa, principalmente a primeira vez, né? Existe uma coisa muito interessante, que é a mudança do Vicky do primeiro programa para os demais. Porque em um desses programas ele pediu pra gente tirar o vídeo, privar o vídeo, porque ele acabou meio que perdendo num debate com o pessoal. Em 2022, quando ele começa a fazer uma campanha, acho que vocês têm essa noção, pro Lula, na época, e ele começa a entrar ele começa a furar a bolha. Porque aí ele coloca, na época, ele, terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda, todos que fossem de matriz afro ou algo parecido, no mesmo balaio que o dele. Ele fala: todos nós de casas de axé estamos fazendo trabalhos para isso, aquilo, entendeu? E assim por diante. E aí no outro dia pela manhã ele liga falando que não ia poder ir, porque o pessoal do Lula, não sei do que, tava indo atrás dele. Então assim, ali na verdade a gente já percebia um pouco de paranoia, só que eu não consegui me ligar. E ele pediu para eu falar que na verdade é que ele tinha assinado um contrato como se fosse de exclusividade para dar entrevista para Record ou alguma coisa do tipo, e por isso ele não ia poder ir no programa. Mas ele mesmo me disse que estava indo para casa de familiar no interior. Entendeu? Então esse foi o ponto da época que eu conheci ele ali, e a época que a gente chegou a se falar um pouco mais. Apesar de todas as controvérsias, o sucesso nas redes só aumentava. Até que Vicky foi procurado por uma brasileira, cidadã italiana, conhecida como Luma Naider. Com o intuito de obter fama e sucesso profissional, Luma aceitou vir ao Brasil para realizar um ritual com Vicky. O valor, cerca de R$60 mil. E aí minha mãe falou muito para mim dele: olha, tem um rapaz aqui no Brasil que ele é muito inteligente, ele trabalha com a área espiritual, eu acho que seria legal você dar uma pesquisadinha sobre ele. Eu fui pesquisar. E eu fui, assim, decididamente buscar um trabalho de prosperidade, de riqueza, de fama, dentro do meu âmbito laborativo. E aí eu lembro que o primeiro instante que ele te trata super bem, ele te dá todo o respaldo, ele te dá todas as informações, ele é uma pessoa bem diferente depois do pagamento, bem diferente, né? Ele falou: olha, você vai ter que fazer um assentamento, tanto para você quanto para o teu esposo, e aí a gente vai tratar dessa questão. Cobrou na época R$60 mil, tá? Para fazer os pactos que eu queria. E aí esse valor foi tomando uma proporção muito maior, porque quando ele me manda a lista de material, é um material muito grande, muito extenso. Eu gastei no total, entre passagem, alimentação, estadia, material, animais. Então eu gastei mais de 100 mil. E nessa brincadeira, a gente entrou num processo de endividamento, porque a gente não tinha esse capital. Eu fui procurar uma coisa que eu não tinha, você concorda? Se eu fosse uma pessoa próspera, eu não precisaria dele. E ele falou: olha, o que faltar, compra aqui em São Paulo, tem a Casa do Cigano. E aí ele até tem uma indicação lá com essa loja, a gente foi na loja comprar. Ele comprou crânio, raspa de crânio de defunto, dente de humano, arca dentária de dente de humano, arca dentária de humano, umas coisas bem cabreiras, assim, bem
bem macabro. Então, quando a gente faz o trabalho, o Vic Vanilla, eu lembro muito bem que ele faz eu cortar o sangue do animal na cabeça do meu marido e na minha própria cabeça. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa que destrói a sua vida, porque você está colocando uma energia de morte, de coisa pesada, e você não tem um preparo para aquilo, né? A gente está falando de uma religião, que o candomblé e a quimbanda, elas são uma religião muito complexas, não é muito fácil de lidar. O problema? A expectativa de sucesso e riqueza foi por água abaixo. Logo após seu retorno à Itália, a vida de Luma mudou, mas para muito pior. A minha vida virou de perna pro ar, assim. Eu não falo nem 360 graus, eu falo 400 graus, porque eu perdi tudo, literalmente tudo. Perdi meu trabalho, perdi minha dignidade, perdi o mínimo de sanidade mental, que é o mais importante. Me endividei pra caramba, porque a gente foi pra Itália. Então eu volto pra Itália depois do trabalho. E ainda eu lembro até hoje, eu tenho as conversas com ele, eu tenho os prints, que ele falava assim pra mim que ele ia arrumar um cafetão, que conhecia aqui na Europa, que ele vai me dar uma indicação pra essa pessoa me colocar no mundo dos jogadores de futebol, os eventos e tal. Essa questão me deixou muito mal, porque daí eu me vejo sem emprego, sem um contrato de trabalho, que aqui na Itália você não faz nada sem um contrato de trabalho, você não consegue alugar apartamento, você não consegue pagar nada no banco. A coisa começa a tomar uma proporção muito grande aqui, e aí eu entro em contato com o Vic Vanilla, inicialmente sempre muito tranquila, e começou a julgar comigo termos de calão, de baixo calão, que eu era burra, que eu tinha que ter paciência, que eu era ignorante e tal. E aí eu fiquei tão mal com aquilo, eu falei, gente, como que eu vou poder expor isso para as pessoas não caírem nisso? Durante esse período, Vic anunciou publicamente sua conversão ao cristianismo e, em uma live, destruiu a marteladas um assentamento religioso, justamente aquele que Luma havia comprado e que pagava mensalmente para a manutenção dos artefatos. Eu falei, olha, esse material que ele está quebrando é meu. Ele não tinha autorização e tal, então eu comecei a me expor de maneira sutil. Então, quando ele se converte, que ele diz que aceitou Jesus, né, que Deus falou com ele quando o Mastral faleceu, então ele entra com essa imagem do Mastral, joga isso na internet para se aproveitar dessa situação da morte dele, infelizmente, usando que foi amigo, que Mastral deixou recados para ele, blá blá blá, e aí ele vai quebrar as imagens. Ele vai lá e destrói todo o templo, né? E o templo estava com as minhas coisas. Então a Daniela, ela estava lá nessa entrevista e eu fui lá no chat e falei, olha, o assentamento era meu, ele quebrou sem minha autorização, eu que fiz os trabalhos. Aí ela falou de mim, ela falou, ah, é você que esteve lá tal dia fazendo o trabalho? Eu fiquei sabendo, tal. E aí ela foi vendo que muitas mentiras também caíram para ela, de mentiras que foi feita da parte dele, né? Aí a Daniela me liga, entra em contato comigo e a gente faz logo em seguida, no mesmo dia dessa live que ela faz, não, dessa entrevista que ela faz, ela me chama para uma live. Ela falou: Você pode entrar numa live comigo? Você pode contar o que aconteceu? E aí eu reconto tudo bem detalhadamente. E aí essa live meio que serviu como um apoio para minha denúncia. Após esse episódio, Luma buscou a justiça. Além de se sentir enganada, acredita ter a missão de parar com as ações de um influencer mal intencionado. E aí começaram aos meus seguidores, que eu conquistei com essa situação toda, que eu não vou mentir que eu conquistei bastante seguidor, muitos se identificavam comigo, muitos vinham falar, olha, eu também passei por esse golpe, ele também fez isso comigo. Eu creio que pessoas como o Vic Vanilla são pessoas extremamente perigosas para a nossa sociedade. A gente está vivendo um tempo de polarizações de não só de ideias, de conceitos, de condutas, especialmente de algo que era muito ligado ao nazismo. É evidente que foram diversas condutas, mas as que se destacam efetivamente são as condutas ligadas ao crime de apologia ao nazismo,
estelionato, também ele cometeu crimes ligados à questão de apropriação indébita, enfim. Se até aqui você achava que Vic Vanilla era apenas uma figura caricata, polêmica, que se aproveitava da fé alheia, a partir de agora a história ganha contornos ainda mais sombrios. As polêmicas de Vic vão muito além do campo espiritual. Segundo relatos, seus comportamentos são violentos, agressivos, ameaçadores e frequentemente beiram a criminalidade. Ele já se demonstra alguém muito superior, falando em reencarnação de Crowley, que, poxa, mudou boa parte da magia, muitas vertentes bebem de Telemann. Então, assim, eu já sabia que já era uma coisa estranha. E ele falou no ar, ele falou que tinha descoberto alguma coisa tal sobre Crowley, mas ele não falou diretamente, e que Crowley já tinha reencarnado. E a gente fala, reencarnou, tá onde? Ele falou, tá mais perto de vocês do que vocês imaginam. Ah, tipo, perto quanto? Aí ele falou, talvez nessa mesa, alguma coisa assim. As acusações de violência se estendem também ao ambiente doméstico e profissional. Daniele Fernandes, sua ex-sócia, relata ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. E aí, numa dessas situações, eu me lembro que o primeiro ato de violência dele comigo foi quando eu tive uma alergia a um olíbano que ele estava usando uma ritualística e eu saí sufocando de uma sala ritualística. E ele não aceitou que eu saísse. Porque se ele tinha que estar lá dentro, eu tinha que estar também. Eu falei, mas eu estou passando mal. Aí ele saiu, me rodeou, um ato bem assim covarde, falando baixo, calmo. Quando ele chegou bem perto de mim, ele deu um soco no vidro, assim, quebrou o vidro, rasgou a mão e saiu ensanguentando a casa inteira com aquela mão, assim, tipo, tá vendo o que você fez? Olha o que você fez, agora você vai procurar uma ambulância e mandar me buscar. Numa outra situação, eu fui convocada para ir lá à tarde. Eu cheguei, estava uma reunião com o advogado no quarto deles. Subi, morava no templo, assim. E aí era uma situação sobre uma violência que a esposa dele sofreu e ele queria tomar uma atitude drástica com quem fez o que fez com ela. Só que ele queria que eu compactuasse com isso, que eu ajudasse ele a resolver e buscar o cara para cometer um assassinato. Eu falei, eu não quero saber disso. O cara já não foi preso, mas ele está saindo e eu preciso fazer algo. E ela falava assim, eu não quero falar disso, eu não quero falar disso, eu não quero falar disso. Ele, você tem que aceitar que eu estou te protegendo, ingrata, você é ingrata. E ela falando, Vitor, me dói, eu fui ferida, isso me dói, eu não quero falar. Aí ele pegou um violão para bater nela. E eu entrei na frente e falei, você não vai bater nela. Aí ele quebrou o violão na minha cabeça. E a Antônia estava lá embaixo, eu lembro que eu descia atordoada, peguei a minha filha, a Antônia gritava muito, e eu com a cabeça machucada. Eu saí andando pela Moca, entrei num táxi, em choque, assim. Mas nesse mesmo dia, depois desse pedido de socorro dela, houve uma mensagem no celular dela, obviamente escrita por ele, onde falava, Dani, desculpa, a violãozada não era pra você, Vitor estava alterado. Aí, levando na brincadeira. E eu não tinha contado pro meu esposo, porque eu fiquei com medo de dar algo pior. E aí eu engoli aquilo e falei, isso não pode acontecer novamente. Só que continuava acontecendo. E a própria Antônia não denunciava, a Raquel não denunciava, e tanto que aconteceu de novo. Tem áudios dela me ligando, me chamando e falando, Dani, ele tá me batendo à toa por causa de uma sacola ecológica. Aí ele pegava o telefone e falava, eu quebrei a cara dessa menina. Ele mesmo pegava o telefone dela à força. E se você não educar essa menina, eu ficava, gente, eu não sou mãe dela. Ele acabou tudo, eu acabo com tudo. E assim, ao mesmo tempo que eu queria sair dali, porque estava incômodo ver isso tudo, eu tinha medo de deixar essas mulheres ali. E era qualquer coisa que você ia contra a opinião dele ou o desejo dele momentâneo, ele surtava. Aí ele arremessava o prato que ele estava comendo.
Ele arremessava, batia no cachorro, sabe? E metia a mão na cara da esposa e gritava e cancelava tudo. Então, quanto mais, uma das coisas que eu percebi, quanto mais poder aquisitivo ele ia adquirindo, mais potência na internet ele ia adquirindo, mais monstruoso ia ficando. Um hacker contratado por ele veio me procurar, que ele estava procurando um atestado de óbito para derrubar minhas contas. Ele expôs a minha filha menor de idade, me acusando de entregar minha filha a pedófilos. Ele jogou isso num grupo na internet. Jogou a foto da minha filha, e onde os adeptos dele falavam: essa menina está incorporada de demônios. Uma criança que, hoje ela tem 12 anos, foi ano passado. E os registros policiais não param por aí. Em uma de suas aparições mais recentes, Vic foi flagrado andando armado pelas ruas de São Paulo, intimidando pessoas e gravando vídeos em tom de ameaça. Eu estava com a galera que o enfrentou. A gente fez um evento, chamava Fio Dental, porque ele estava se colocando nas redes que mulheres não deveriam usar fio dental, que não era moral. E ele não saiu de casa durante o dia inteiro, mas apavorado, com medo, desesperado. Até que ele encostou um carro lá com um pessoal estranho, assim. Desceram mascarados e entraram na casa dele, depois saíram, ele e as duas mulheres. Aí uma das pessoas que estava com a gente foi uma pessoa que foi exposta num dos grupos nazistas, onde ele encomendou também que atacassem com violência o rapaz e a sua esposa. E aí esse rapaz chegou, olhou pra ele e falou: Vitor, fala agora. Quero ver se você é homem atrás da internet. E ele sacou a arma e mostrou essa arma pro pessoal. E depois ele entrou pra casa e falou: entra aqui na minha casa. Ele entende que o que ele tem é uma posse, né, um porte. Mas ele sacou a arma do lado de fora. E isso foi gravado. Com isso ele vai ter alguns probleminhas aí com a justiça. Após anos mergulhado no ocultismo, Vic Vanilla surpreende a internet com uma guinada radical. De forma repentina e controversa, ele anuncia sua conversão ao cristianismo. Segundo seus seguidores, do meio esotérico o acusam de traição e estelionato espiritual. Já parte da comunidade cristã recebe a notícia com desconfiança. E a pergunta que ecoa é: arrependimento verdadeiro? Estratégia de marketing? Ou mais um movimento para continuar relevante? É nesse cenário que surge um nome fundamental: Daniel Mastral, escritor e palestrante conhecido por seus relatos sobre experiências com o satanismo e batalha espiritual. No passado, Vic zombava de Mastral e colocava em dúvida suas experiências, mas após perceber a popularidade dele, Vanilla muda sua postura e se aproxima. Quando acontece essa aproximação, começa a acontecer essa aproximação do Vic com o Daniel Mastral, é o que eu falo logo depois que o Daniel ele tira a própria vida. Que eu falo isso na quarta, ele tirou a vida no domingo, saiu no ar na segunda, foi quando que o Vic deu um escândalo falando, nossa, que ele era o melhor amigo dele, não sei o que eles tinham 1000 mensagens trocadas. 1000 mensagens trocadas, se a gente forçar um pouco aí você falando de vir pra cá, a gente consegue esse número. Primeira vez que ele vê o Vic, 4 dias depois ele se mata. A conversa aparentemente era realmente sobre negócios mesmo. Sobre, vamos fazer uma junção, vamos tentar trabalhar isso e aquilo. Na minha cabeça até o Daniel tinha como ideia talvez transformar o Vic em uma parte 2 dele, né? Só que ele esquece que na época que o Daniel Mastral falava que era satanista, que era aquilo, que era outro, não se tinha tantos registros. Oficialmente, a autoridade policial declara suicídio. Vic então se posiciona como sucessor espiritual de Mastral e começa a vender essa narrativa. Vanilla começa a frequentar cultos, postar fotos com pastores e até apresentar um diploma de teólogo como credencial para abrir sua própria igreja. Nos bastidores, cresce o relato de que seu comportamento segue agressivo
intolerante e contraditório. Áudios vazados de Mastral, pouco antes da sua morte, revelam um homem abatido, assustado e em profundo desgaste emocional. Vicky usava esses registros para construir sua própria narrativa. Afirma ter acesso a segredos ocultos e missões divinas. É um fato assim que me incomoda demais, esse ódio dele pelas mulheres. Veja bem, a mulher do Mastral, ela tem um bebê, ela se viu vulnerável ali com a partida precoce do marido, né? Porque é um cara jovem e já com histórico de sofrimento ali. Se você é um amigo de uma pessoa, chora pela morte dela, que sentido faz a partir do momento que a pessoa morrer, você atacar quem está cuidando do filho daquela pessoa, do bem mais precioso que ele deixou, né? Porque o primeiro filho dele já foi embora também, né? E a pergunta volta a se repetir. Qual é o verdadeiro plano de Vicky Vanilla daqui para frente? Se a história de Vicky Vanilla já parecia absurda o suficiente, o que vem agora ultrapassa qualquer limite da imaginação e principalmente qualquer limite ético, moral e legal. Depois de se apresentar como ocultista, depois de se autoproclamar sacerdote satanista e depois de sua conversão repentina ao cristianismo, Vanilla dá uma guinada ainda mais perturbadora. Se declara abertamente neonazista. Sim, você não ouviu errado. Publicamente, diante de milhares de seguidores, Vicky não apenas exalta ideologias nazistas, como promete fundar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Quanto à parte agora do nazismo, me surpreendeu, cara. Essa daí ele me surpreendeu. Essa aí ele realmente me surpreendeu, porque ele vinha com uma ideia, mesmo depois da morte do Daniel, ele continuou com a ideia do cristianismo em si. A partir teve um momento que ele monta um grupo no Telegram, que ele junta um grupo de nazistas, que eu não sei até hoje como é que pode, aqui no Brasil, ninguém ter desmantelado isso, ninguém ter levado o Vicky preso, sendo que ele ficou um bom tempo aqui no Brasil fazendo isso, cometendo esse tipo de crime, e morava na Moca. Eu tinha o endereço dele, era uma casa até de portão baixo. E a polícia nunca fez nada. Não foi atrás, não tentou mexer em nada, enquanto um cara pregava o nazismo para uma pancada de gente que ainda acreditava nele como um ser iluminado ou um ser que vinha trazer conhecimento. As provas são vastas e contundentes. Estão em vídeos, prints, áudios, postagens, grupos no Telegram e até no Discord, onde ele administra comunidades inteiras dedicadas à disseminação de discursos de ódio. Em uma dessas gravações, Vanilla aparece usando uma camiseta com um símbolo do Sol Negro, um dos principais ícones do nazismo moderno, enquanto faz ofensas diretas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e sem qualquer constrangimento, encerra o vídeo com uma saudação nazista. A gente tem a impressão, muitas vezes, que as redes sociais são outro mundo, uma coisa separada, uma coisa virtual. Só que essa concepção que separa o virtual da realidade é algo que acho que já está batido para todo mundo. Hoje em dia, temos consciência de que o digital faz parte da realidade. Isso tem impactos na nossa vida, tem impactos na criminalidade, tem impactos na política que nós proliferamos. Na Deep Web e em grupos extremistas, Vicky administra um canal chamado Guardiões do Graal, com mais de 1.800 membros ativos, onde se promove a disseminação de conteúdos neonazistas e teorias conspiratórias. Mas não para por aí. Em um áudio estarrecedor, Vanilla sugere um plano de extermínio contra frequentadores de bailes funk em São Paulo. A proposta? Oficializar um dia de baile funk para realizar um ataque aéreo com helicópteros armados, despejando bombas sobre as pessoas. Esse não é apenas discurso de ódio,
isso é terrorismo. Entre stickers de Adolf Hitler, postagens exaltando a Ku Klux Klan e memes com saudações nazistas, vi que ainda se envolve no tráfico de armas. Chegou a oferecer dentro de seus grupos um fuzil T4, armamento restrito de uso militar, por R$90 mil. Em paralelo, grava vídeos doutrinando seus seguidores a lerem livros como Mein Kampf, de Adolf Hitler, e as obras de David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan. As consequências finalmente começaram a aparecer. Denúncias protocoladas no Ministério Público, a possibilidade de processos judiciais. Algumas de suas redes foram derrubadas, mas ele continua, abre novos perfis, migra para outras plataformas e segue disseminando o discurso de ódio. A legislação brasileira é clara. A Lei 7.716/89, crime de racismo, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena pode chegar a 5 anos de prisão, além de multa, especialmente quando o crime ocorre em redes sociais. Porém, o que vemos até aqui é um jogo perigoso de impunidade. Vi que afirma, em uma série de vídeos, que mantém contato com grupos neonazistas da Europa, especialmente do leste europeu, onde vive atualmente na Lituânia. Quem fabrica, comercializa ou divulga símbolos ligados ao regime nazista, como a suástica, com o objetivo de propagar essa ideologia, pode ser condenado a até 5 anos de prisão. Além disso, o Código Penal, no artigo 287, tipifica como crime a apologia pública a qualquer fato criminoso ou ao seu autor, o que inclui, por exemplo, elogios a Adolf Hitler ou a negação do Holocausto. Essas normas refletem o entendimento jurídico de que o nazismo não é uma simples opinião, mas sim uma ideologia que pregou o extermínio de milhões de pessoas em nome de supremacia racial. A legislação brasileira, alinhada aos tratados internacionais de direitos humanos, considera que discursos de ódio como esse colocam em risco a convivência democrática e a segurança das minorias. Por isso, o Estado tem o dever de agir, inclusive de forma penal, para impedir que essa narrativa criminosa ganhe voz novamente. Mas ele não está impune. Pessoas como Luma, Naider, seguem na luta por justiça. Então, eu acho que a prisão é a coisa mais importante para parar ele. Eu acho que isso vai parar. Porque a pessoa pode te pagar, ela pode te ressarcir e ela pode continuar fazendo o que ela faz, entendeu? Ou ela pode até te retratar publicamente, porque tem muitos que não têm vergonha na cara. Mas a prisão vai trazer a ele uma mudança, eu tenho certeza. De onde está? Fora do Brasil, mas extremamente ativo nas redes, ele segue não apenas promovendo ideologias neonazistas, como agora trabalha num projeto ainda mais audacioso e assustador: fundar o primeiro partido político neonazista do Brasil. Sim, a ideia é transformar discurso de ódio em bandeira política, institucionalizar o preconceito, legalizar o extremismo, normalizar a intolerância sob o falso manto da liberdade de expressão e da democracia. O mais assustador, enquanto você assiste esse programa, ele segue ativo. Seus vídeos continuam circulando, seus discursos seguem inflamando mentes frágeis, seus planos seguem avançando e, infelizmente, ganhando seguidores. Eu sou Carla Buquerque, jornalista investigativa, e esse foi mais um IC News. Agradeço profundamente a minha equipe de jornalismo investigativo por esse trabalho sério. Até a próxima investigação.